Olá, hoje eu vou explicar um pouco mais sobre o algoritmo de Floyd-Warshall. Primeiramente, o que o algoritmo de Floyd faz? Ele determina o valor do caminho mais curto entre quaisquer dois vértices. Ele precisa ser um gráfico pesado, ou seja, com valor nas arestas, e um gráfico direcionado. E ele também é bottom-up. O que isso significa? Significa que ele pega uma solução ótima simples, ele resolve ela e depois vai agregar a outro conjunto de solução, fazendo com que ela cresça. Por isso ela é bottom-up, ou seja, é como se fosse uma função recursiva. Ela primeiro faz o caso mais básico e assim vai incrementando em outros até chegar no caso final. Quais as diferenças desse algoritmo para o Dijkstra? É basicamente o seguinte, o Floyd ele descobre na verdade o menor caminho dentre dois pares de vértices. O Dijkstra ele define um vértice de entrada e ele nos dá a distância em relação aos outros vértices. Até dá para fazer uma implementação com o Dijkstra para pares, porém executando o algoritmo de cada vértice para cada vértice e armazenando esses valores em uma tabela. Porém, o Floyd e o Warshall já faz isso para a gente, então a gente não precisa implementar nada, a gente precisa mudar nada de como o Dijkstra funciona. Este algoritmo ele utiliza programação dinâmica, que é o seguinte, o valor do caminho mínimo entre dois vértices qualquer I e J pode passar também por outro vértice intermediário K, sendo que para se chegar a J vindo de I com um custo mínimo, primeiramente temos que chegar a I, de I a este vértice K no caminho também com custo mínimo. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Sabe-se que a menor distância para se chegar de Belo Horizonte a Curitiba passa por Campinas, então o caminho entre BH e Campinas também é o menor possível. A programação dinâmica é um método de desenvolvimento que busca encontrar a solução de vários subproblemas, para daí então encontrar a solução do problema geral. Um exemplo seria encontrar um termo n da sequência de Fibonacci. Ele pode ser resolvido com programação dinâmica. Neste caso aqui seria a mesma coisa. Então, a gente sabe que de Belo Horizonte a Curitiba passa por Campinas. Logo, de Belo Horizonte a Campinas também é o menor caminho possível. Primeiramente, a gente vai começar com a matriz dos pesos. A entrada do algoritmo Floyd é uma matriz Wn por n, representando os pesos de cada aresta do grafo. Cada elemento W e J da matriz é definido da seguinte maneira. Então, se I for igual a J, a gente vai atribuir na nossa tabela como zero ou infinito. Se I for diferente de J e J pertencer ao conjunto, então a gente vai atribuir o peso da aresta. E se for diferente e não pertencer, a gente vai atribuir o infinito. Então, vamos lá com um exemplo que fica mais fácil de explicar. Então, a gente tem aqui nosso grafo, certo? Ele é direcionado, perceba isso, e tem peso nas arestas. Então, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai pegar o caminho, então, vamos lá. De 1 até 2 vai dar 3. Então, a gente vai aqui, 1, 2, 3. De 2 até 1 dá 2. Então, 2 até 1, 2. De 1 até 4 dá 5. Então, 1, 4, 5. E assim vai. Agora, vamos pegar uma aresta que não tem, por exemplo. Se a gente fizer no 1, 3, aqui você vê que está infinito. Por quê? Porque 1 e 3 não existe conexão. Então, a gente coloca como infinito. E sempre que I e J forem iguais, eu defini como zero, para diferenciar dos infinitos. A gente pode definir tudo como infinito também. Mas eu coloquei zero para dar uma diferenciada. Então, como vai funcionar isso no código? Como que a gente vai tratar essa matriz aqui? Primeiramente, a gente vai selecionar alguns nós. A gente vai pegar o nó 1, 2 e 4. O meu objetivo, então, é chegar do nó 2 ao nó 4. Como que eu faria isso? Eu posso passar do 2 para o 1 e assim para o 4, ou eu posso ir direto. Como que ele vai fazer para descobrir o menor caminho? Ele, então, vai pegar o IJ, que no caso aqui do 2 ao 4 vale 4. Então, aqui vai ser 4 nesse primeiro termo aqui, e no segundo ele vai pegar o caminho secundário. Então, ele vai pegar o caminho K. Então, ele considera K, neste caso aqui, como 1. Então, ele vai pegar o caminho secundário, que é 2 mais 5. Então, 2 mais 5, e ele vai ver. 4 é menor do que 2 mais 5, ele vai fazer a função mínima e vai ver qual dos dois é. E o menor valor ele vai atribuir a nova posição aqui na nossa matriz. Então, vamos supor que a gente quer fazer uma ligação do 1 ao 3. Como que a gente vai fazer essa ligação? A gente pega aqui no gráfico, então, 1 ao 3. 1 ao 3 aqui é infinito. Então, qual que é menor? 1 infinito ou
passando pelo K, que o K vai ser um elemento, elemento secundário, como eu tinha dito, um elemento que vai passar por ele para chegar no elemento final. Então, vamos considerar aqui, por exemplo, como 2. A gente vai chegar no 2 e não tem como vir para o 3. Então, vamos considerar o 4. Qual que é menor? O infinito de 1 a 3 ou 5 mais 2, que dá 7? Infinito ou 7? Vai ser 7. Então, ele vai adicionar 7 aqui. Então, essa posição aqui, ó, do 1 ao 3, ela vai se tornar 7. Como a gente vê no próximo, a gente vê no grafo final aqui, na matriz final, ele adicionou como 7. Vamos agora para o pseudocódigo, como vai funcionar. Ele vai definir uma matriz, então, V por V, de distância mínima inicializada com infinito. Então, primeiramente, para cada vértice V, ele vai definir como 0, V igual a V no caso, então, esses vértices aqui do meio, deixa eu voltar, esses vértices aqui do meio, ele vai definir como 0. Então, para cada aresta UV que for diferente, ele vai definir como o peso delas. Então, por exemplo, essa daqui, de 1 ao 4. Então, de 1 ao 4, ele vai definir como 5. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer as nossas comparações para ver se está tudo certo. Primeiro, para K, indo de 1 até V, então esse K aqui seria o nosso caminho secundário, que não é o direto, é o caminho que a gente pode passar, o subcaminho no caso, e aqui ele vai fazer IJ, para I e para J. Então ele vai fazer o Si. Se o IJ for maior do que o nosso K, então quer dizer que o K é menor. Então a gente vai adicionar o K, o caminho por K, na verdade, nesse dist IJ. Então aqui está a matriz final, com todas as interações. Então ele vai repetir isso aqui todas as vezes, ele vai repetir várias vezes, como se fosse recursivamente mesmo. E isso vai gerar a nossa matriz final. Agora eu vou partir para o código que eu fiz. Mostrando o código agora, eu defini uma classe grafo, e dentro dela vai ter um init, que vai definir os nossos vértices. Então eu vou passar os nossos pontos dos vértices para cá, e ele vai chamar o método Floyd e o método Solution. Então, primeiramente, eu defini o meu flow, eu defini o infinito meu, e aí agora eu defini meu grafo com 4 e passei os dados para ele. É aquele mesmo grafo que eu tinha mostrado no slide. E agora eu vou chamar o método de Floyd-Warshall. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar o nosso grafo e vai fazer aquele método que a gente viu no pseudocódigo. Então ele vai começar por K, que seria o caminho secundário. Ele vai fazer IJ e vai ver. I é diferente de J? Se for diferente, porque a gente tem que fazer Lembra, a gente tem que fazer em posições que são diferentes de IJ. Se for igual, vai ser sempre 0 aqui, ó. Então vamos lá. Se for diferente de J, então a gente vai fazer o mínimo. A gente faz então o mínimo. Qual que é o mínimo? O número que já está, que a gente tinha colocado aqui, ou o caminho por K. E aí ele vai adicionar na nossa matriz final. Se não, ele vai adicionar igual a 0. E agora ele vai chamar a solução nossa, que é só para mostrar como que ficou a nossa matriz. Ele vai dar um for na matriz e vai mostrar aqui, como vocês podem ver aqui, no final, a nossa matriz. Então, se a gente pegar esse resultado aqui com a matriz que você está vendo aí junto, você viu que deu o mesmo resultado.